A pergunta que o pastor Felipe Amorim, da TV Novo Tempo, é: como se defender do anticristo? Eu vou soltar esse vídeo aqui para que você possa acompanhar junto comigo e veja que interessante. E esta mensagem, acredito eu, que é uma mensagem que você nunca ouviu. E você vai ouvir aqui neste canal, neste vídeo, nesta mensagem, tá bom? Vamos acompanhar juntos aqui neste exato momento. Como você deve se defender do anticristo nos últimos dias. Acompanha comigo aqui, ó. Não sai, fica até o final. Mais importante do que identificar o anticristo é saber como se defender dele. Porque no tempo do fim, muitos movimentos se levantarão tentando desfazer o que a Bíblia faz. Jesus avisou isso, né? Mateus capítulo 7, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Lá em Mateus 24 ele diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas. Como é que a gente se defende disso? Amigos, olha aqui. Quem são essas pessoas que vão perecer? Olha que coisa importante na Bíblia. Quem são essas pessoas que vão perecer? São aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí a gente tem uma outra pergunta aqui. Então o que é a verdade? Porque é o seguinte, quem vai perecer no engano do anticristo é aqueles que não acolheram a verdade. Aqui embaixo tem mais uma, né? Ele diz aqui, ó, que deram crédito à mentira, que não deram crédito à verdade. Ou seja, é esse grupo que não deu crédito à verdade vai ser enganado pelo anticristo. Agora, o que é a verdade? Jesus nos ajuda. Abre sua Bíblia em João capítulo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Ele vai ler o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler só o versículo 6, por enquanto. Jesus diz assim, João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira pergunta sobre o que é a verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Mas o próprio Jesus fez outra afirmação sobre a verdade. Mesmo livro de João, agora no capítulo 17 e o versículo 17. João capítulo 17, versículo 17. Esse texto é muito precioso. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. E no meio da sua oração ele diz assim, ó: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então, quando a gente olha para a Bíblia, o que é a verdade? A verdade é Cristo. Só que nós não temos acesso físico a Cristo hoje. Ele não está no meio de nós como esteve quando estava aqui na terra. Então, como é que a gente acessa essa verdade que é Jesus? Através da palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdade hoje que nós temos na nossa mão é este livro, a Bíblia Sagrada. Então, como é que a gente se defende do anticristo? Presta bem atenção, porque o que ele vai compartilhar aqui agora é algo que você não deve e não pode sair do vídeo. Algumas pessoas dizem: ah, Cleito, deixa o vídeo, deixa a mensagem. Eu estou aqui trazendo conteúdos importantes para você, e você ainda nem se inscreveu no canal, pode ser que você ainda nem se inscreveu. Curte o vídeo aí, porque é importante também para que o YouTube possa compartilhar esta mensagem para mais pessoas, tá bom? Comenta aí também, que é importante, é essencial, e eu tenho certeza que a mensagem vai alcançar mais e mais pessoas. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu? E aí, o que você está achando? Comenta aqui. Vamos acompanhar aqui agora. Porque até os cristãos serão enganados no tempo do fim. E o que ele vai compartilhar sobre os cristãos é que é o X da meada também. Vamos lá, olha só. A gente se defende do anticristo acolhendo o amor da verdade. A gente se defende do anticristo dando crédito à verdade. Quero mostrar mais uma coisa para vocês. Vai lá para Mateus capítulo 4, por favor. Mateus capítulo 4. Jesus no seu deserto da tentação. Essa aqui é a maior promoção de ferramentas de inteligência. É meio chato, mas vamos lá. Vamos lá. E aí, Mateus capítulo 4, primeira tentação de Jesus.
Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Primeira tentação. Segunda tentação de Jesus, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Terceira tentação de Jesus, versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Essas são as 3 tentações de Jesus. Agora, como Jesus rebate o anticristo aqui nesse lugar? Porque aqui a gente está vendo o anticristo, na figura do próprio diabo. Como é que Jesus rebate? Como é que ele se defende? Versículo 4 diz assim, a primeira tentação, Jesus falou assim: Jesus, porém, respondeu: Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como Jesus respondeu à segunda tentação? Versículo 7. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor teu Deus. Como Jesus respondeu à terceira tentação? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Amigos, aqui não era o pastor Felipe, não era você, não era o Alex, não era qualquer outro ser humano. Quem estava sendo tentado aqui era o próprio Jesus, Deus encarnado. E Deus encarnado, Jesus Cristo, se defendeu do anticristo, se defendeu de Satanás usando a Bíblia. 3 vezes Jesus é tentado. E por 3 vezes ele diz: Está escrito. Por que que algumas pessoas serão enganadas pelo anticristo no fim dos tempos? Aqui é que é importante. Anota aí, pega um papel, pega uma caneta, ou desliga aí se tem algum menino zoando ou alguma coisa que está tirando a tua distração aí. Aqui que é importante e você precisa ficar por dentro, tá bom? Fica aí até o final e quero convidar você também, não só se inscrever aqui no canal, mas também se inscreve no canal da TV Novo Tempo, porque lá você vai aprender muito mais, tá bom? Olha só, vamos lá. Porque não deram crédito à verdade. Só tem um jeito da gente se defender do anticristo no fim dos tempos: se a gente der crédito à verdade. Sabe o que é que me preocupa, amigos? É que hoje tem muito cristão procurando igreja porque a música é legal, porque a parede é de tal cor, porque eu gosto de tal coisa. E as pessoas estão escolhendo o local onde vão se alimentar espiritualmente por N questões, mas às vezes não estão procurando por causa da exposição da palavra. Amigos, cristãos se perderão sendo cristãos a vida toda, porque cantaram muito, choraram muito, se emocionaram muito, mas não estudaram a palavra. Pode falar, Alex. Pastor, eu acho interessante aqui na tentação de Jesus, porque quando Jesus estava sendo batizado no Jordão, ali nós tínhamos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai disse: Este é o meu filho em quem me comprazo. E o diabo justamente tenta colocar uma dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Eu acho que essa mesma dúvida hoje o diabo tenta colocar nas pessoas. Você não é filho de Deus. Você não merece estar na igreja, não merece estar aqui, você não merece o que você tem, você não merece salvação. Eu acho que essa mesma dúvida o diabo continua ainda hoje tentando fazer com que o povo de Deus saia da presença dele. Se tem uma coisa que o diabo não é criativo, viu? Ele repete as tentações ao longo das eras todas, né? Ele só vai colocando uma embalagem diferente. Mas sim, faz sentido o que você falou. Mas veja, amigos, você de casa também, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Não é o que eu falo, não é o que o padre fala, não é o que o apóstolo fala, não é o que o bispo fala, não é o que o pastor fala, é o que a Bíblia fala. E se um dia
aqui no Bíblia Fácil eu disser alguma coisa que não está na Bíblia, a Novo Tempo deveria me tirar do ar imediatamente. Por quê? Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto. E isso é coisa interessante, porque, veja, nós... Muito bem, amigos. Eu quero convidar você a se inscrever no canal da TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que você será mais abençoado do que foi aqui através desse vídeo. Comenta aqui, você já ouviu uma mensagem como essa? A mensagem que o pastor Felipe Amorim compartilhou aqui é algo incrível, é interessante. Uma coisa que eu aprendi, né, aqui agora, como você se defender, né, do anticristo, estudando a palavra de Deus, exaltando a palavra de Deus. Nos momentos finais da história dessa terra, onde minha fé e a sua fé será provada, para saber se nós somos de fato ouro, né? Porque todo ouro, para ser ouro, ele precisa passar pelo fogo. E é exatamente nesse momento que nós iremos decidir de que lado iremos estar. Você percebe a importância, né, de ouvir e seguir os conselhos de Jesus? Ele disse: examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Então, assim, amigos, essa é a forma correta de se defender dos ataques do anticristo. É exaltando a palavra do nosso bom Deus. Compartilhando, assim como Jesus repreendeu também, né, e compartilhou o próprio anticristo, né? O próprio anticristo, que é o próprio Satanás. Só que nós temos um sistema religioso sobre esta terra, que é o anticristo também. E eu e você temos que estar atentos, porque muitos cristãos serão pegos. Na verdade, eles já vão estar cientes de que lado vão estar, né? Por isso que a Bíblia diz que o número de perdidos é como a areia do mar. Como a areia do mar. Então, que Deus ele te abençoe, amigos. E aí, você já ouviu uma mensagem como essa? Comenta aqui, compartilha aí. Que mensagem incrível, hein? Que eu e você não seja pego de surpresa. E que eu e você não vá à igreja por questão de status, né? Por questão de liderança, para mostrar a sua melhor roupa, seu melhor sapato, para querer mostrar carro, para querer mostrar moto, para querer... Não. Você possa ir à igreja convicto de que lá é um lugar de adoração. Existem muitos que vão se perder por causa das emoções, escolhendo religião que se adapte ao seu estilo, ao seu padrão, né? E isso Deus não aceita. Resumindo, estilo do próprio Caim, né? Aparentemente, a oferta de Caim foi algo muito bom, mas infelizmente, amigos, diante de Deus, não foi. Comente aqui o que você achou deste vídeo e não esquece de se inscrever, curtir e também compartilhar. Tem aqui abaixo dos comentários, é bem aqui assim, ó, nos comentários aqui. Quando você clica no comentário, se você girar para o lado assim, ó, passar para o lado, vai ter a opção de ipar o vídeo. Faz aí, clica, e eu tenho certeza que o vídeo vai alcançar muito mais pessoas do que você deixar apenas o seu like, tá bom? Que Deus ele te abençoe. E fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus e que possamos estar em espírito de oração, porque em breve veremos o nosso Jesus.